Olá, senhores cuidadores, eu sou Fabiana, fisioterapeuta do Hospital Veracruz. Faço um atendimento na parte de fisioterapia motora e hoje estou aqui para dar algumas dicas a vocês sobre os cuidados com esses pacientes na parte da fisioterapia em casa. Pacientes acamados, pacientes que necessitam de ajuda de vocês para suas atividades de vida diária, para seus cuidados diários. Nós vamos iniciar então com a adequação da mobília. Na adequação da mobília é muito importante, em primeiro lugar, a escolha do quarto desse paciente. O que deve ser priorizado na escolha do quarto desse paciente? Deve ser um quarto grande, espaçoso e que tenha comunicação com outros cômodos. Na escolha do quarto deste paciente, este quarto deve conter apenas o necessário para o paciente. Deve conter apenas utensílios e móveis de utilidade do paciente. A posição da cama desse paciente é muito importante. A cama dele deve estar posicionada de uma maneira em que o paciente possa acompanhar toda a movimentação do quarto, tudo o que acontece dentro do quarto, para estar sempre sendo estimulado na questão de movimentação e a parte sensorial deste paciente, a visão, a audição. O quarto deve conter, além da cama, uma cômoda onde caibam os utensílios do paciente, os utensílios utilizados no dia a dia ou alguns medicamentos ou produtos de situações de emergência. E também uma poltrona para que esse paciente possa sair da cama, não ficar apenas deitado no leito ou não permanecer no leito o tempo todo. Outro item importante na escolha do quarto é quanto à ventilação e iluminação adequados a este paciente, a esse quarto. Ele deve ser bem iluminado e arejado, para que o paciente também saiba e se oriente quanto aos horários do dia. Se é dia, se é noite, para que ele não fique perdido na noção de tempo e espaço. Em outros ambientes da casa, como banheiro, outros cômodos, não devem conter muita mobília, tapetes, sofás, coisas que impeçam esse paciente, se acaso ele tiver, de se movimentar pela casa, seja andando ou numa cadeira de rodas. Quanto ao banheiro, a adequação deve ser feita com barras ao redor do bidê, do vaso sanitário e próximo ao box, caso esse paciente consiga tomar banho ou seja ajudado na hora do banho, dos seus cuidados de higiene pessoal. As recomendações gerais, como ditas antes, são que os outros cômodos não possuam pisos escorregadios, não passar cera no chão, não conter muita mobília, de preferência que o paciente fique em um ambiente onde haja comunicação com outros cômodos que também sejam largos, arejados e ventilados. Um outro item importante para o paciente em casa, que fica mais acamado ou que tem a sua mobilidade restringida, é quanto ao posicionamento desse paciente. O posicionamento ele deve proporcionar a esse paciente conforto, comodidade, segurança e liberdade de movimento, caso esse paciente tenha essa condição de se movimentar, seja com apenas um lado do corpo ou apenas dois membros, que esse posicionamento permita a ele essa mobilidade. O posicionamento desse paciente deve ser feito pelo cuidador, sempre com muita cautela, porque nesses casos, geralmente na hora do posicionamento é onde ocorrem as lesões, principalmente coluna, na parte de ombros e quadril. O cuidador deve sempre orientar o paciente, mesmo que o paciente não tenha condições motoras ou sensitivas de perceber isso, mas o cuidador deve sempre orientar esse paciente ao que está sendo feito. A retirada desse paciente de uma posição, a mudança desse paciente para uma outra posição.
algumas das posições na cama, deitado de costas, também em lateral e também sentado em cadeira, poltrona ou cadeira de rodas. O nosso paciente aqui no caso, nós temos um exemplo de um paciente que sofreu um AVC ou derrame e tem o seu lado direito afetado. Nessa posição, o paciente está deitado em cima do lado afetado. Tá? A posição do paciente ele está em decúbito lateral. O que é importante a gente perceber nesse paciente? Que esse paciente esteja bem acomodado, confortavelmente, com a sua coluna alinhada juntamente com a cabeça, na mesma linha da cabeça, o membro superior posicionado confortavelmente, de preferência mais estendido possível, esse braço com esse cotovelo mais estendido possível em apoio de travesseiros ou almofadas. O membro inferior do paciente deve estar em flexão. Flexão, quanto mais 90 graus o quadril, melhor. Flexão de joelhos e flexão de tornozelos. Também com um apoio entre os joelhos, para evitar o atrito entre as pernas e não provocar nenhum tipo de lesão. A mesma posição é adotada quando o paciente deita sobre o seu lado não afetado. Continuamos com o posicionamento em extensão ou semiflexão do membro superior, com apoio de travesseiros ou almofadas, o alinhamento da cabeça com os ombros e quadril, a flexão do membro inferior, tanto de quadril quanto de joelhos, e o apoio entre os joelhos, travesseiros ou almofadas para evitar também o atrito entre essas regiões. Outro aspecto importante e que favorece muito a recuperação ou a manutenção do paciente acamado são as mudanças de decúbitos. Elas são importantes na prevenção de vários tipos de complicações circulatórias, encurtamentos musculares e articulares, nas dores, e elas devem ser feitas regularmente, evitando assim que o paciente fique muito tempo ou deitado ou sentado. Aqui nós temos um exemplo da transferência de um paciente da cama para a poltrona. Ao realizar essa transferência, o cuidador deve sempre posicionar em primeiro lugar a poltrona ou a cadeira de rodas bem próximo à cama do paciente. Rolar esse paciente e colocá-lo em decúbito lateral, colocá-lo de lado na cama, próximo ao cuidador. Caso esse paciente tenha um bom controle no corpo, ele pode auxiliar com o seu braço, trazendo-o até o ombro do cuidador. A postura do cuidador também é muito importante para se preservar qualquer tipo de lesão nesse cuidador, principalmente lesão de coluna. Ao realizar essa transferência, o cuidador deve apoiar a sua mão sobre o ombro do paciente e sobre os joelhos. E aqui nós podemos ver que o cuidador realiza uma alavanca, trazendo esse paciente da posição lateral da cama para a posição sentado com as pernas para fora. Antes de colocá-lo sentado, o cuidador deve estar com a mão bem posicionada no ombro desse paciente, no joelho, e colocar esse paciente com as pernas para fora da cama, realizando então assim a alavanca e colocando-o sentado. A posição do cuidador é importante na hora de realizar essa mudança de decúbito, essa transferência. Por quê? O cuidador deve estar com a coluna fixada, em flexão, os joelhos também em flexão, ligeiramente afastados, para que na hora da mudança essa alavanca seja facilitada, seja colocada toda a força do cuidador nos braços e não sobre a coluna, provocando uma lesão. Aqui alguns detalhes das mãos do cuidador sobre o paciente.
Mãos que apoiam os ombros do paciente, sua região posterior dos ombros. Mãos que fazem um apoio no joelho, para transferência e alavanca. E se o paciente tiver condições, a mão do paciente auxiliando na hora da colocação desse paciente sentado. Outro item importante e que o posicionamento e a mudança de decúbito também ajudam na prevenção são as escaras ou úlceras por pressão. A prevenção dessas úlceras de pressão são muito importantes para que se evite o aparecimento de escaras no futuro, prejudicando então assim a mobilidade desse paciente e a sua saúde. O mais importante para a prevenção é a mudança desse paciente a cada hora. Caso esse paciente consiga permanecer mais tempo numa mesma posição, seja deitado ou sentado em cadeira ou poltrona, essa mudança pode ser feita a cada 2 horas ou a cada 3 horas. Existem algumas áreas onde há a maior propensão de aparecimento dessas escaras, tá? São áreas mais sensíveis, onde normalmente o paciente fica com maior apoio, seja na cama ou na cadeira. Essas áreas são ombros e cotovelos, a base da cabeça próximo à nuca, bumbum, a região lateral do bumbum e os ossos dos tornozelos e calcanhares. Nessas regiões devemos dar maior atenção ao aparecimento de qualquer tipo de lesão. Uma dica importante para o posicionamento dessas áreas, para a prevenção dessas úlceras de pressão, é a utilização de apoios, sejam almofadas, boias de gel, de água ou de ar, sendo colocadas sempre nessas regiões, em outras regiões também do corpo do paciente, evitando assim um maior atrito do corpo do paciente com o lençol ou com a cadeira, evitando que essa pressão seja exercida sobre as áreas onde há a maior propensão de aparecimento de úlceras de pressão. É muito importante que o cuidador observe sempre o aspecto da pele do seu paciente, seja na hora do banho, na hora de uma troca. Observar sempre as áreas citadas anteriormente e todas as regiões do corpo do paciente. Observar principalmente a cor da pele, a textura e o brilho. Observar se a mesma apresenta-se avermelhada, se a vermelhidão está em uma grande região ou pequenos pontos, se a coloração da pele permanece igual no mesmo tempo após uma manipulação ou massagem, ou se escurece ou desaparece. E principalmente se existem bolhas nessas regiões avermelhadas. No caso do aparecimento de bolhas, evitar a perfuração dessas bolhas, para que não se exponha a uma área e se corra o risco de uma contaminação da pele do paciente. Outro item importante é a questão dos vícios posturais. O que são os vícios posturais? Vícios posturais são posturas viciosas, como o próprio nome já diz, em que o paciente permanece muito tempo numa mesma posição e que pode levá-lo a ter deformidades severas e de difícil correção. O melhor a fazer para se evitar um vício de postura e posteriormente uma deformidade é a prevenção. Essa prevenção é feita principalmente com o posicionamento do paciente, como dito anteriormente, e com a mudança de decúbito, evitando que esse paciente permaneça muitas horas do dia na cama ou numa poltrona ou numa cadeira de rodas, fazendo sempre essa mudança, alterando a posição do paciente. Uma dica importante também para vocês cuidadores é a prevenção de lesões em vocês mesmos. Vocês que ficam várias horas do dia cuidando de uma pessoa podem acarretar em problemas de coluna, problemas posturais, dores, inflamações.
A nossa dica como fisioterapeuta é que vocês sempre reservem um tempo do dia de vocês, sejam uns 10 ou 15 minutos, para que vocês consigam fazer um alongamento nessas regiões, principalmente na região do pescoço, na região da coluna lombar, e um relaxamento, para que vocês evitem uma futura lesão e vocês fiquem prejudicados na hora do cuidado com o seu paciente. Espero que essa aula tenha iluminado vocês, né, ajudado vocês cuidadores na hora de realizar os seus cuidados com os seus pacientes. Nós aqui do Hospital Vera Cruz, da parte da fisioterapia motora, estamos à disposição para qualquer questionamento ou para qualquer dúvida. Obrigada.